estão todas as raízes malignas, adâmicas, que assolam a humanidade de modo geral. Então, na verdade, se você pegar o capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai ver que toda a Bíblia vai se desenrolar em cima daqueles acontecimentos. Então, todas as raízes, todas as heranças adâmicas que assolam a humanidade, que assolam povos, culturas e nações, elas são decorrentes da queda do homem lá em Gênesis capítulo 3. Então não é de hoje que eu estou assim com um olhar interessante em cima desse capítulo, porque na verdade todas as mazelas que assolam a humanidade, elas são decorrentes do que aconteceu ali no capítulo 3 de Gênesis. Então nessa manhã, muito mais do que um vinho novo, eu gostaria nessa manhã de trabalhar o odre, porque eu lhes confesso que eu já vi muita gente boa se perder no reino de Deus, muita gente com chamado, com unção, com poder e autoridade se perder no reino de Deus, ministérios que foram meteóricos, que logo passaram, mas não se estabeleceram, não prevaleceram, não permaneceram. Então, quando eu recebi o convite do pastor Éder, logo vem à mente uma série de mensagens, de rascunhos que a gente acaba tendo ao longo do ministério, mas eu lhes confesso que eu me propus a buscar o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre na manhã de sábado para os pastores e pastoras que ali estarão? Eu quero lhe dizer que esse texto ele saltou no meu coração. Então eu estou aqui por uma direção de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai tomar o que nós estaremos conversando para trabalhar o odre nessa manhã. Então, muito mais do que o vinho novo, que a mensagem de unção, de glória, nós estaremos trabalhando hoje o odre. Porque eu estou convencido de que se o odre não for trabalhado, toda uma unção, pastor Eric, pode se perder na nossa vida. Então nós vamos falar hoje sobre algumas síndromes dessa herança adâmica que a humanidade vive e que de uma certa forma nós acabamos absorvendo dentro do reino de Deus. Por isso precisamos vigiar e por isso precisamos combater essas heranças adâmicas na nossa vida, porque nós não estamos mais em Adão, nós estamos hoje na nova aliança em Cristo. Posso ouvir amém? Então aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: porque Deus sabe, Satanás dizendo para Eva, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como? Sereis como, queridos? Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, a minha oração é que o Senhor nos abençoe profundamente e tremendamente nessa manhã no nome de Jesus. Uma das heranças adâmicas que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã, eu gostaria de trabalhar tantas outras mais, mas o tempo não vai permitir. Mas uma delas que nós vamos trabalhar nessa manhã é sobre a autolegislação. A autolegislação é uma das heranças adâmicas que prevalece hoje sobre a humanidade e que de alguma maneira a gente vai vendo isso no reino de Deus, na vida de alguns crentes e na vida de alguns crentes. Essa herança maligna, herdada pela humanidade, tem sido um verdadeiro câncer na sociedade e no reino de Deus. Pastor, que herança maligna seria essa? Irmãos, nunca foi projeto de Deus que o homem fosse como Deus. O homem foi criado para ser semelhante a Deus. Mas a proposta de Satanás agora para Eva era a seguinte: o diabo estava dizendo: não aceite a identidade que Deus te deu, eu tenho outra, eu quero propor outra identidade melhor pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, escute algo: na árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha conhecimento e tinha bem também. Aparentemente parecia ser uma coisa boa. Aparentemente a intenção de Eva de querer ser como Deus
de Adão ao comerem daquele fruto era uma intenção boa, porque na árvore do conhecimento do bem e do mal também tinha conhecimento e também tinha bem. Mas escute algo: a vontade de Deus, ela está acima das boas intenções. Eu posso ouvir amém? Amém. Muitas vezes nós podemos estar no reino de Deus fazendo uma coisa boa, mas não tem a aprovação de Deus. Muitas vezes no reino de Deus a nossa intenção é maravilhosa, até mesmo em nome de um crescimento, até mesmo em nome de uma projeção ministerial, mas a bênção de Deus e a aprovação de Deus não está naquilo. E a pior coisa no reino de Deus é nós tomarmos uma atitude, uma direção fora da vontade do Senhor, fora da aprovação do Senhor. Então essa é a herança maligna que a sociedade, a humanidade de modo geral, absorveu. Autolegislação. Se autoconduza, estabeleça a direção para a sua vida. Você não precisa ficar com a identidade que Deus te deu. É possível que você tenha uma identidade para ser como Deus. E pastor, o que é ser como Deus? É assumir o controle de tudo. Você não precisa, Eva, ser dependente de Deus. Você não precisa ser semelhante a Deus. Sabe, queridos, Satanás, ele não tem estratégia nova. Às vezes ele muda a forma, a maneira, mas a essência das tentações, elas são as mesmas. Satanás, em toda a Bíblia, trabalha primeiramente na nossa identidade. Se Satanás conseguir atingir a nossa identidade, ele consegue os seus intentos. Adão e Eva não precisariam desejar ser como Deus. Eles já eram criados à semelhança de Deus. Então essa é a raiz de iniquidade que hoje é reproduzida no mundo. O homem não quer Deus, o homem rejeita Deus, o homem vira as costas para Deus, mas ele quer ser como Deus. Olha que ironia. O homem, de modo geral, não quer Deus, ele rejeita Deus, ele vira as costas para Deus, mas ele quer ser como Deus. Em outras palavras, ele quer ter o controle de tudo. Ele quer assumir a direção de tudo. Sabe, amados, e muitas vezes nós trazemos essa herança para dentro da nossa casa, achando que tudo dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, tem que girar em torno de nós mesmos, achando que tudo na igreja tem que girar em torno de nós mesmos. É como se alguns líderes e pastores dissessem: sem mim essa igreja não funciona. Esse é o pior engano, essa é a pior mentira. Sem mim essa igreja vai quebrar. E nós precisamos nos libertar desse jugo, porque quem é o dono da igreja é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A despeito de mim, das minhas habilidades, a igreja, ela vai funcionar, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento para esse povo. Então nós não podemos cair nessa pegadinha do diabo, de achar que nós poderemos ser como Deus, de achar que nós poderemos fazer tudo, de achar que tudo está no nosso controle. Então o foco de Satanás com Adão e Eva era tirá-los da condição de dependência e colocá-los numa posição onde eles não deveriam mais depender do Senhor. O chamado dessa mensagem nessa manhã é para que nós não saiamos do lugar da dependência. O chamado dessa mensagem dessa manhã é para que voltemos ao lugar da simplicidade, ao lugar da viração do dia, ao lugar em que ouvimos a voz de Deus, ao lugar onde tudo se resolve na presença dEle. E se nós sairmos desse lugar, tudo vai desandar na nossa vida e no nosso ministério. Pastor, o que significa ser como Deus? Significa assumir o controle de tudo. E eu quero dar um nome para essa estrutura adâmica na nossa vida, que nos leva muitas vezes a se achar o cara, que nos leva muitas vezes a se achar o bambambam. O nome dessa estrutura se chama autossuficiência. E essa é uma das estruturas que
o Evangelho quer arrebentar na nossa vida. Porque vez por outra a gente se vê assim, porque vez por outra a gente se acha assim, dono de tanta unção, dono de tanta revelação, dono de tanta autoridade, dono de tanto reconhecimento no reino de Deus, que isso pode subir para a cabeça. Então vai me parecendo pelas histórias bíblicas que em algum momento o Senhor vai nos levando para o final dessa autossuficiência, para que a gente reconheça que é Ele que faz tudo através de nós. Eu consigo ver isso na vida de Jonas. Jonas, profeta. Jonas se achava tão dono das suas razões, das suas argumentações, dos seus conceitos. Estava tão cheio dessa autolegislação. Não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Mas Deus levou aquele profeta para o final da sua autossuficiência. Então, num dado momento, nós vamos chegar nessa encruzilhada da vida cristã, onde a gente vai precisar reconhecer que nós não somos nada sem Ele, que nós não chegaremos a lugar nenhum sem Ele. Eu consigo ver isso na vida de Naamã também, essa autolegislação tão grande, tão acentuada na vida dele, ao ponto de achar que ele não deveria mergulhar nas águas daquele Jordão, ao ponto de achar que ele deveria ser recebido com um tapete vermelho pelo profeta. Mas ele foi levado também ao final da sua autossuficiência. Eu vejo isso também na vida de Pedro. Uma noite toda, um pescador tão experiente, mas ele naquela noite, naquela madrugada, não havia pescado nenhum peixe. Mas sob a palavra de Jesus ele volta lá. Eu pergunto, o mar era o mesmo? Sim ou não? O barco era o mesmo? Sim ou não? As redes eram as mesmas? Sim ou não? A isca, a estratégia era a mesma? Sim ou não? Mas o que mudou? A confiança no Senhor. O que mudou? A dependência na palavra do Senhor. E a gente vai vendo isso por toda a Bíblia. Então, o que é o cristianismo e o que deve ser a vida cristã para cada um de nós? Um chamado para o lugar da dependência, um chamado para o lugar da confiança. Irmãos, se esse odre não for bem trabalhado, se essa compreensão, se esse entendimento não for bem trabalhado, nós poderemos colocar toda uma unção a perder, toda uma glória de Deus na nossa vida a perder, simplesmente porque o odre não está bem trabalhado. Só que essa semente adâmica, essa herança maligna, ela precisaria ser destruída para que nós pudéssemos ter vitória sobre ela. E aí a gente vai agora para o cenário onde essa herança adâmica foi destruída através da vida de Jesus. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ver agora Jesus quebrando, detonando, arrebentando com essa herança maligna. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 3, diz assim: chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Irmãos, onde estava sendo o ataque de Satanás na vida de Jesus? Diga comigo, na identidade. Onde foi o ataque de Satanás na vida de Adão e Eva? A identidade. E aqui Satanás estava dizendo exatamente isso: Jesus, tu estás com fome. Jesus, são 40 dias nesse deserto. Jesus, supra a sua necessidade física. Jesus, transforme pedra em pães. Jesus, assuma o controle de tudo. Jesus, haja como Deus. Essa era a proposta de Satanás para Jesus: seja como Deus, haja como Deus. Sabe, amados, nós só quebramos princípios no reino de Deus, nós só maculamos a vontade de Deus no reino de Deus quando nós perdemos a visão de quem nós somos, quando nós perdemos o alicerce da nossa identidade.
aí a gente vai negociar, aí a gente vai fazer concessões, aí a gente vai baratear o Evangelho. Então essa era a proposta de Satanás. Jesus assume o controle dessa situação. Haja como Deus. Adão, seja como Deus rapidinho. Só basta comer. Irmãos, o reino de Deus, ele é tão cheio de processos. As coisas no reino de Deus não são rapidinho. As coisas no reino de Deus demandam de cada um de nós tempo para o amadurecimento, investimento para o amadurecimento. A proposta de Satanás era infundada. Você será como Deus rapidinho. É só comer do fruto. Sabe, amados, todos nós corremos esse risco de cairmos nessa tentação, em nome das precipitações, em nome do imediatismo, em nome do ativismo, em nome de fazer as coisas muitas vezes para resolver a necessidade do momento. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vejo essa semente se propagando na vida de Saul. Saul, ele agiu com boa intenção. Samuel atrasa, o povo começa a dispersar e ele vai lá e sacrifica. Ali ele perdeu o reino dele. Porque as coisas no reino de Deus, elas não podem ser arranjadas. As coisas no reino de Deus, elas não podem ser manipuladas. Princípios no reino de Deus, eles não podem ser quebrados em nome da nossa posição, da nossa liderança, do que achamos e do que pensamos. Então naquele momento Saul, ele sacrifica e perde o reino, porque ele quis atender a necessidade do momento na sua força, passando por cima de princípio, passando por cima daquilo que o Senhor falou. A gente olha para Esaú, o mesmo cenário, em nome de uma necessidade, em nome de uma fome, ele troca a bênção por um prato de lentilha. Irmãos, nós temos que vigiar muito no reino de Deus, nós temos que vigiar muito a nossa liderança, para não trocarmos a bênção que o Senhor nos deu, a liderança que o Senhor nos deu, pela necessidade de resolvermos um problema do momento, pela motivação errada. Eu vejo isso também na vida de Marta. Estava ali Jesus e Maria desfrutando daquele momento tão precioso da presença dele, mas Marta estava envolvida em tantas atividades e perdendo o melhor daquele momento. A gente olha, por exemplo, para Abraão. Entre a promessa que Deus deu a Abraão de que nasceria um filho do seu casamento, até a chegada de Isaac, se passaram 17 anos. Sabe, irmãos, essa semente adâmica, essa herança maligna que nós herdamos de Adão, nos instiga para fazermos coisas apressadamente, e a gente tem que ter cuidado com isso. Nos provoca para fazermos coisas sem consultarmos ao Senhor. Então Abraão, o tempo foi passando e ele precipitadamente achou que a promessa viria através de Agar. Quantas vezes, amados, nós caímos nessa mesma tentação e nessa mesma pegadinha? Escute algo e guarde isso no seu coração. Jesus passou 30 anos se preparando para um ministério de 3 anos. E muitas vezes nós queremos um preparo de 3 anos para um ministério estrondoso de 30 anos. Foi muito legal, que aquela historinha, eu vou te dar meu zap para tu mandar ela pro meu WhatsApp. Foi muito legal essa historinha que o Eric contou aqui, sobre a diferença de ser grande e de ser importante. Eu posso viver sem o meu nariz, mas não posso viver sem os meus dentes. Então muitas vezes nós somos tentados a cair nessa tentação de achar que aquilo que não aparece, que aquilo que não tem visibilidade e publicidade não tem importância. Mas Jesus estava escondido durante 30 anos, preparando ordem para receber aquele nível de unção que estava por vir na vida dele. E vai me parecendo que muitas vezes a gente não está pronto para isso.
A gente vai olhando para o nosso tempo, vai olhando para a nossa idade, vai olhando para as circunstâncias, e parece que a gente vai cedendo a essa tentação maligna de fazer as coisas na nossa pressa, no nosso braço, na nossa força, e muitas vezes sem a aprovação de Deus, sem consultar a Deus, quebrando princípios. Sabe, amados, ser como Deus não parecia ser algo ruim, porém não tinha a aprovação do Senhor. Nem tudo que nós fazemos para Deus e em nome de Deus tem a aprovação de Deus. Nem tudo que nós fazemos para Deus e em nome de Deus tem a aprovação de Deus. Inclusive naquilo que nós ensinamos, inclusive nas estratégias que nós estabelecemos, inclusive na maneira da gente fazer acontecer a igreja. Estava ali Davi, 1 Crônicas 13. Era desejo que a arca do Senhor fosse para Jerusalém, sim ou não? Mas o texto começa dizendo que ele consultou os capitães, ele consultou os príncipes, consultou o povo, mas não havia consultado ao Senhor. E todos aprovaram que a arca deveria ir para Jerusalém num carro de boi, mas ele não havia consultado ao Senhor. A direção e a orientação de Deus era que a arca fosse levada nos ombros. E quando aquela arca cai, vocês conhecem a história. A Bíblia diz, se não me engano, no versículo 13: naquele dia temeu Davi ao Senhor e disse: como levarei a arca do Senhor para Jerusalém? Isso ele deveria ter falado lá no início. Era assim que ele deveria ter começado. Mas, irmãos, por quê? Por quê? Os maiores e mais profundos aprendizados na nossa vida se dão quando a gente pega uma peia, quando a gente dá uma cabeçada, quando a gente pega uma paulada. Porque muitas vezes essa autolegislação, ela está acentuada na nossa vida de uma tal forma que a gente não percebe. As coisas na igreja e no ministério do reino de Deus, muitas vezes vão gerando uma adrenalina tal na nossa vida, que a gente vai caindo nessa mesma tentação de se achar, de se ver como Deus. Eu sou o cara, eu tenho a melhor estratégia, eu tenho a melhor opção, eu tenho a melhor habilidade. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, meu Deus. Como foi que Jesus combateu essa primeira investida de Satanás? No versículo 4: mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Era o que Adão deveria ter feito lá no Éden. Então Jesus, o Senhor, remonta esse cenário. Na verdade, Deus é especialista em remontar ambientes. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Satanás, eu decido ficar com o que o Senhor disse. Eu sou filho dele. Eu não preciso fazer nada para provar isso. Eu sou filho dele. Adão não escolheu ficar com o que Deus disse, mas o último Adão decidiu ficar com o que Deus disse. Eu sou filho amado de Deus. Aleluia! Eu já tenho o que preciso, Satanás. Querido líder, querido colega, querido pastor, tome posse dessa verdade. Você já tem o que você precisa em Cristo Jesus. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para líder nenhum, para a sua denominação, para o pastor Joaquim, para quem quer que seja. Em Cristo você já tem tudo o que você precisa. Era o que Jesus estava falando para Satanás. Satanás, eu não dependo do que tu me propões, eu dependo do que ele já fez comigo. Eu dependo do que eu tenho nele, eu dependo da voz dele. Sabe, queridos, eu falo isso com muito carinho. Muitos cristãos e líderes não suportam processos lentos na vida cristã. Não suportam. É bem provável que haja alguns florescimentos no nosso ministério que vão acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. Ou talvez você seja alguém no reino de Deus
como na experiência de Billy Graham. A biografia de Billy Graham conta que numa pregação ao ar livre, naquela manhã, naquele dia, ele foi o único que levantou a mão ali com aquele pregador anônimo, falando do amor de Deus. Talvez você seja essa pessoa no reino de Deus, que não vai fazer muito aos olhos daquilo que o sistema gospel nos impõe como indicadores de sucesso, de uma liderança abençoada. Mas quem sabe você vai ser usado no reino de Deus para ganhar um Billy Graham. E esse Billy Graham vai tocar as nações. É o estender do braço, pastor. Mas parece que a gente não está pronto para essa visão e para essa leitura no reino de Deus. Parece que a gente não tem esse odre preparado para processos lentos. Eu sei de pastores que estão frustrados no ministério, 10, 15, 20 anos batendo na mesma tecla e parece que não rompe. Mas eu pergunto, onde estão os Noés dessa geração? Noé escutou a Deus só uma vez e por 100 anos esteve pregando a mesma mensagem. E parece que o nosso odre não está pronto para esses processos lentos. A gente quer transformar pedra em pão. Processos que exigem dedicação e empenho, que não trazem resultados imediatos. Muitas vezes, Deus está tratando o odre nesses processos. Estava ali Jesus: olha, ficai em Jerusalém, eu vou embora, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Só que com um detalhe, Jesus não marcou a data. Durou 10 dias aquela espera, mas poderia ter durado um ano. Poderia ter durado 5 anos. O Senhor está atrás dessa geração que permanece. O Senhor está atrás dessa geração que antes do poder e da unção é uma geração que aprendeu a esperar, é uma geração que aprendeu a confiar, é uma geração que aprendeu a depender de Deus, que sabe que é Ele que move todas as coisas. Não somos nós, irmãos. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O exemplo maravilhoso e mais impactante para a minha vida sobre isso que eu estou lhes dizendo está em João 6, naquele momento em que uma grande multidão, a Bíblia diz que multidão numerosa, começou a seguir a Jesus por causa dos milagres que ele fazia. E num dado momento os discípulos disseram: olha, Jesus, a multidão está aí, a noite está chegando, não tem padaria aqui por perto, como é que você vai alimentar essa multidão? E ele mandou recolher o que eles tinham, 5 pães e 2 peixinhos, e ele multiplica para quase 5.000 homens. E o texto, vocês vão ler depois, diz que a multidão ficou tão impactada que a multidão disse assim: esse é o profeta que deveria vir ao mundo, e nós escolhemos você, Jesus, para ser o nosso rei. Irmãos, qual líder, sem demagogia nenhuma e sem hipocrisia, não gostaria de ter no seu rebanho uma multidão de 5.000 homens? De uma certa forma, nós ministramos para alcançar pessoas e queremos ver de uma certa forma a multidão chegando, queremos ver de uma certa forma Belém sendo conquistada para Cristo. Queremos. Só que me impacta saber que naquele momento que Jesus ouve isso, ele se retira para o monte. Ele se retira para o monte. A multidão estava dizendo: tu és o cara, nós te escolhemos para ser o nosso rei. Mas ele se retira, e a multidão descobre onde ele está, vai para o outro lado atrás de Jesus. Jesus, nós te queremos como rei. E Jesus começa a confrontar, dizendo: vocês só estão me seguindo porque vocês querem os milagres que eu faço. Mas olha como Jesus trabalhou isso lindamente. Ele não queria uma multidão que estivesse o seguindo porque ele transformava pedra em pão, porque ele era o cara. E Jesus disse para eles: se vocês não comerem da minha carne e do meu sangue, e não tomarem, beberem do meu sangue,
vocês não podem ser meus discípulos. Quando eles ouviram isso, eles começaram a bater em retirada. Irmãos, eu sei que o ministério, que se algumas estratégias forem tiradas dali, aquele lugar esvazia. Se algumas manipulações humanas forem tiradas dali, aquele lugar esvazia. Mas eu pergunto, o que é mais importante para Deus? É ser usado por Deus ou ser aprovado por Deus? Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. E a gente precisa aprender essa lição. Muitas vezes nós estamos sendo usados para muitas coisas em nome de Deus, mas nós não temos a aprovação de Deus. E a gente tem que ter cuidado com isso. Então a provocação aqui era que Satanás não deseja que nós sejamos constantes naquilo que exigirá tempo de cada um de nós. Jesus, são 40 anos nesse deserto, interrompe isso agora. 40 dias de jejum, interrompe isso agora. Satanás não deseja que sejamos constantes naquilo que exigirá tempo de cada um de nós, naquilo que vai demandar investimento de cada um de nós. Escute, querido, ao invés de um ministério meteórico, deseje um ministério que lance raízes, onde você vai trabalhar por anos a fio, sistematicamente e perseverantemente, a fim de ver vidas sendo transformadas naquele lugar. Não importa quanto tempo isso vai durar. Ministérios meteóricos são aqueles que dizem que os fins justificam os meios, mas no reino de Deus não é assim. Deus escreve certo por linhas certas. Deus não escreve certo por linhas tortas. O caminho de Deus, ele é perfeito. Aleluia. Então não adianta a gente quebrar princípio, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta a gente sair desse lugar de dependência. A segunda investida de Satanás, Jesus arrebenta essa herança adâmica, aqui no versículo 5 e 6 de Mateus 4. Pessoal, na primeira tentação, Satanás ouve de Jesus: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Agora Satanás, nessa segunda investida, disse: ele se baseia pelo que está escrito, né? Eu vou lançar uma aqui para ele. Olha, está escrito que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Irmãos, a tentação aqui era a seguinte: Jesus, haja como Deus, te joga. Era mesmo a pegadinha. Irmãos, o cenário aqui era: Jesus realize algo espetacular. Imagine, amados, essa cena de Jesus se jogando do alto daquele templo, e já quase chegando no chão, os anjos de Deus, num voo rasante, segurariam Jesus. Imagine toda a multidão olhando essa cena. Seria uma cena hollywoodiana. Seria uma cena para Jesus ganhar as multidões de Jerusalém inteira. Esse é o cara. Seria uma cena para Jesus agir como Deus. Escute algo. Satanás, ele trabalha para que tenhamos projeções imediatas, mas não é assim no reino de Deus. Satanás, ele trabalha para que nós caiamos na tentação daquilo que é espetacular, extraordinário, para que sejamos seduzidos pelo desejo de um crescimento relâmpago. Sabe, a minha ministração aqui nessa manhã é para que você se liberte desse jugo. Você não precisa no seu ministério caminhar debaixo desse jugo, porque nós fomos chamados para a liberdade que há em Cristo Jesus. Amém. Quem vai dar esse crescimento é o Senhor. Amém. Não é a nossa estratégia, não é a nossa habilidade. E alguns passam a ver isso como bênção, como aprovação de Deus. Eu lhes pergunto nessa manhã: Jesus foi um sucesso, sim ou não? Sim ou não? Foi. Só que Jesus, ele não foi um sucesso como a sociedade pinta para nós a respeito do que é um sucesso. Olha, Jesus não teve carro e ele foi um sucesso. Não teve casa na beira da praia e foi um sucesso. Não teve conta corrente e foi um sucesso. Não teve um grande patrimônio e foi um sucesso.
Mas a sociedade, ela pinta para nós e para o homem de modo geral que o sucesso é você ter muito patrimônio, é você ter muito reconhecimento, é você ter uma posição na sociedade, é você ter uma casa na beira da praia, ter uma lancha, ter um iate. Jesus não teve nada disso e foi um sucesso. Pelo contrário, o histórico de vida de Jesus contrastou com o que a sociedade pinta como sucesso. A Bíblia chega a dizer que Jesus era como o renovo que brotava de uma terra seca. Ele foi uma pessoa improvável. Era como um renovo que brotava de uma terra seca. Meu Deus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus veio. Ele veio a esse mundo como um servo, mesmo sendo Deus. Ele entra em Jerusalém não numa carruagem, não num cavalo, mas ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho. Ele é crucificado, queridos, ao lado de 2 ladrões. A equipe dele era uma equipe composta de homens comuns e letrados. Eu quero lhe dizer que ele foi um sucesso. E a gente não pode cair nessa tentação de querer ser como Deus. Sabe por quê? Porque sucesso para Deus são frágeis vasos de barro cheios da glória de Deus. Isso que é sucesso para Deus. São frágeis vasos de barro cheios da glória de Deus. É gente pequena, limitada, aparentemente sem importância. A última investida de Satanás está aqui no Mateus 4, versículo 7. Perdão, essa aqui é a resposta que Jesus deu para essa segunda investida. Escute algo. Nossa ânsia desenfreada por aquilo que é espetacular, por aquilo que é extraordinário, por aquilo que é imediato, por aquilo que visa o nosso reconhecimento pessoal, pode sinalizar a nossa falta de identidade. Quantos entenderam isso? A nossa ânsia desenfreada por querer um ministério apoteótico, um ministério extraordinário, grandioso, pode sinalizar a nossa falta de identidade. Porque se você sabe quem você é em Cristo, você descansa no poder de Deus. Aleluia! Sabendo que é Ele que move todas as coisas. Se tu és filho de Deus, faz isso. Jesus não fez porque Ele tinha identidade. Se tu és filho de Deus, resolve dessa maneira. Jesus não fez porque Ele tinha identidade. O mundo, queridos, grita por identidade, sim ou não? O mundo grita por identidade. É por isso que o homem quer ser celebrado, é por isso que o homem aí fora quer ser idolatrado, é por isso que o homem aí fora quer ser reconhecido, ele quer ser elogiado, ele quer aplausos, ele quer ser o centro das atenções. E se a gente não resolver essa herança adâmica na nossa vida, a gente vai trazer isso para o reino de Deus. E no ministério a gente vai querer viver buscando reconhecimento dos homens e das pessoas. Isso pode ser um câncer no nosso ministério. Isso pode ser destruidor no nosso chamado. Se o espetacular preenche a nossa necessidade íntima, nós vamos fazer qualquer coisa para conseguir aquilo. Se o crescimento preenche a nossa necessidade íntima, a gente vai querer fazer qualquer coisa, mesmo que a gente tenha que se vender como Balaão se vendeu, mesmo que a gente tenha que fazer concessões e negociar, a gente vai fazer. A minha pergunta nessa manhã, queridos colegas, é a seguinte: quem realmente somos? Quem realmente somos? Aquela turma de Mateus 7, versículo 21 e 23, aos olhos dos homens, aos olhos da denominação, aos olhos dos líderes, era uma turma bem sucedida, porque eles oravam pelos enfermos, eles eram curados, expulsavam demônios, saíam, eram verdadeiros operadores de milagres, eram usados, mas não eram aprovados por Deus. Jesus chega nesse texto e diz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Escute algo. Uma coisa é dizermos que conhecemos ao Senhor, mas uma outra coisa completamente diferente é Ele dizer que nos conhece. Ninguém vai entrar no céu porque diz que conhece ao Senhor. Pessoas entrarão no céu porque Ele dirá
eu te conheço. Então eles faziam muita coisa, mas não tinham a aprovação de Deus. Eu pergunto nessa manhã, o que nos motiva a provarmos o nosso valor por meio daquilo que nós fazemos? Jesus não tinha nem iniciado o ministério dele, ele ouve uma voz do céu dizendo: tu és o meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Ele não tinha operado nenhum milagre. Nós não somos aceitos por Deus por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos em Cristo. Somos filhos amados por aquilo que nós somos em Cristo. Eu não preciso em Cristo fazer nada para atrair o amor de Deus e a atenção de Deus sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Eu não posso desenvolver o ministério levando as pessoas a impressionarem o coração de Deus. O que impressionou o coração de Deus foi a morte de Jesus na cruz. Cristo em vós, a esperança da glória. É isso. Daí a razão de tantas competições no reino de Deus. Verdade. Daí a razão de tantas manipulações no reino de Deus. Daí a razão de tantas comparações ministeriais no reino de Deus. Que a unção de Deus operando nessa manhã sobre a nossa vida seja uma unção de libertação. Sabe por quê? Amém. Porque eu preciso de você e você precisa. Aleluia. Pode ser que no seu ministério você fale chibolete, e no meu eu falo cibolete. Mas o que nós vemos na Bíblia? Duas tribos co-irmãs se matando, porque uma falava chibolete e a outra falava cibolete. Isso está acontecendo no reino de Deus. Mas o que precisa ressaltar no nosso coração é que o que nos une é maior do que aquilo que nos desune, do que aquilo que nos separa, do que a nossa bandeira, do que a nossa denominação. Eu me lembro de uma história, quantos lembram daquele seriado Chaves? Seriado antigo, mais da época assim do André e do Heber. Tinha uma cena ali no Chaves, interessante. Num dos episódios, o Chaves estava brincando com uma bolinha. Ele estava. Aí o Kingo passa e faz um picão. Ele desejou aquela bolinha do Chaves e ficou rodeando, não contente. Ele entra na casa dele e a dona Florinda dá para ele uma bola enorme. Ele começa a passar perto do Chaves, batendo a bola grandona dele, como que provocando, como que invejando. E olhando para esse episódio, às vezes eu vejo que alguns irmãos, eles vão funcionando assim no reino de Deus. A gente precisa se alegrar com a bolinha do irmão. No reino de Deus, irmãos, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É mais fácil derramar lágrimas com os que choram do que abraçar o irmão e dizer: cara, eu estou tão feliz pelo que Deus está fazendo na tua vida. Às vezes a gente vê aquela bolinha na vida do irmão e a gente deseja aquela bolinha. Por que não foi eu? Por que não foi para mim? Por que não me escolheram? E a gente tem que ter muito cuidado com isso no coração, porque isso pode virar uma prisão, sabe, dentro de nós. Falta a identidade de quem somos no reino de Deus. Irmão, Jesus não começou o seu ministério operando maravilhas, fazendo coisas espetaculares. Ele começou o seu ministério com uma identidade. E é assim que a gente precisa tocar o nosso ministério, a partir de uma identidade. Se essas coisas não forem bem resolvidas dentro de nós, a gente cai na tentação de querer ser como Deus. Irmãos, eu estou dos 45 anos na IBMA. Eu estou lá há 25 anos, mais da metade da história dessa igreja. E com a convicção cada vez crescente de que Deus me colocou naquela igreja para servir o pastor Cordeiro. Isso desde cedo ficou claro no meu coração, que eu não estou ali para tomar o lugar dele, eu não estou ali para usurpar o lugar dele, eu não estou ali para ter uma projeção ministerial além da dele, eu não estou ali para disputar o lugar com ele, para competir com ele, eu estou ali para servi-lo.
E se você que está debaixo de uma liderança não entender isso, você vai se perder. Há 3 anos atrás eu compartilhava isso com ele. O pastor Monteiro reuniu todos os pastores da IBMA e, numa direção de Deus, me escolheu para sucedê-lo no futuro, para fazer essa transição. E desde dezembro, o pastor Monteiro ele se encontra acometido com câncer, foi diagnosticado com câncer, está temporariamente afastado do ministério desde então. E eu me vi estagiando na prática logo, assumindo todas as funções financeiras e administrativas da igreja. Mas se o Odre não estivesse bem trabalhado no meu coração, talvez esse fosse o momento de Satanás chegar comigo: Marcelo, age agora com Deus, é a tua hora. Desde o afastamento do pastor, não teve um dia sequer que eu não fale com ele, ou pessoalmente ou por telefone. Não há uma decisão, um passo meu na igreja que ele não saiba e que eu não compartilhe com ele. E das dezenas de coisas que eu já compartilhei para todas, desde dezembro, ele tem dito para mim: amém, pode fazer, pode fazer, pode fazer. Reúno com os pastores semanalmente. Eu não ouso nem sentar na cadeira do meu líder. Eu sento na que eu sentava antes. Uma atitude de honra, não é de medo, de honra. Porque apesar da doença, ele é o meu líder. Estava lá Saul numa caverna, e os valentes de Davi disseram assim: agora Deus entregou esse homem nas tuas mãos. Saul pegou corda desses liderados, foi lá e cortou a orla do manto de Saul. Davi foi lá e cortou, enquanto o texto diz que Deus fez doer o coração dele. Porque nós precisamos entender processos no reino de Deus. Se o odre não estiver bem trabalhado, a gente coloca toda uma unção a perder. Quantos estão entendendo? A última investida de Satanás aqui, a tentação era a busca pelo poder, a busca pela autoridade, pela influência, a busca pelo nome. Irmãos, essa é uma tentação muito comum no ministério pastoral, sim ou não? Essa é uma tentação muito comum no meio da liderança. Não, eu quero que a minha igreja seja maior do que a do fulano. Eu quero que a minha liderança seja mais influente do que a do fulano. Escute algo. Muitas vezes nós acreditamos na mentira de Satanás que diz: o teu ministério é pequeno, o teu ministério não tem poder, o teu ministério não tem glória, ninguém te convida para pregar por aí, os teus eventos são fracos. Muitas vezes nós acreditamos nessa mentira satânica, porque o que Satanás deseja é afetar a nossa identidade ministerial, nos levando a pensar que nós não temos valor, que nós não temos importância. Irmãos, tem um ossinho na planta do nosso pé, chamado sesamoide. Na primeira vez que você está ouvindo esse ossinho, ele é tão imperceptível, ele é tão pequeno, mas ele é responsável pelo equilíbrio do corpo. Você não precisa desse microfone para ser uma bênção no reino de Deus. Você não precisa de um púlpito para ser uma bênção no reino de Deus. Você não precisa ter um cargo para ser uma bênção no reino de Deus. A unção que Deus já te deu é para fazer um estrago aí fora, é para abençoar uma geração inteira. Aleluia! Aleluia! Mas às vezes parece que a gente está tão sedado por essa tentação de ter um nome, de ser alguém, de ter uma projeção, que a gente perde essa beleza de ser um sesamoide no reino de Deus. Alguém que vai trazer equilíbrio, alguém que vai aconselhar, alguém que vai falar algo, e a voz da sabedoria, a voz de Deus será liberada ali. Nós muitas vezes nos sentimos exatamente assim, sem glória. Satanás estava dizendo: eu vou te dar glória, eu tenho glória humana para te dar. Jesus não precisava disso.
Romanos 3,23 chega e diz que o homem carece da glória de Deus. Mas lá em Colossenses 1,27, Jesus já ajeitou isso. Cristo em vós, a esperança da glória. Existe realmente esse rombo na vida do ser humano. Ele carece de glória. E Satanás oferece as glórias humanas para tentar preencher esse vazio. Mas a glória na nossa vida que a gente precisa é a glória de Deus. Ministério é servir ao Senhor dependendo da glória dele, não da nossa. Precisamos reconhecer a nossa fraqueza, precisamos reconhecer a nossa dependência no reino de Deus. E aí Jesus ele resolve essa última investida com o versículo 10 de Mateus 4. Jesus está nos ensinando aqui que a vitória sobre essa tentação das glórias humanas só é vencida quando os nossos olhos estão fixos no Senhor. Então foi assim que Jesus resolveu essa tentação aqui. Só a Ele servirás. Só a Ele darás glória. Essa tentação da glória humana, ela só é vencida quando nós não tiramos os nossos olhos de Jesus. É isso que Ele está querendo nos ensinar. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, somos seduzidos pelas glórias humanas. Passamos a usar pessoas, passamos a manipular pessoas, passamos a manipular circunstâncias, passamos a armar situações para alcançar os nossos objetivos carnais. Então muitas vezes aqui entram as disputas vergonhosas e patéticas no reino. É aqui nesse ponto que entram muitas vezes os rachas das denominações, as disputas por igreja, por convenções, por ministérios no reino de Deus. Sabe, amados, todos nós em algum momento fracassamos diante de algumas tentações como essa, sim ou não? Você sabe por que esses ataques são tão sedutores e por que nós caímos tão facilmente neles? Porque eles atingem as nossas ambições pessoais. É por isso que nós caímos tão facilmente neles. Eles prometem satisfazer nossas ilusões egocêntricas. A herança adâmica fez isso dentro de nós, na nossa alma. Porque a nossa alma é por natureza carente e mesquinha. É por isso que nós caímos tão facilmente nessas tentações. Mas a cruz nos liberta disso. A cruz de Jesus nos leva a servir ao Senhor com um coração sincero e puro. E a gente precisa desse coração no reino de Deus. A cruz nos leva a viver sem que o nosso valor seja medido por aquilo que o meio possa nos oferecer. E a gente precisa parar a querer ser como Deus. Em Cristo nós não precisamos depender da herança adâmica. Em Cristo nós não precisamos depender do que o diabo, do que o mundo e do que os homens possam nos dar. Fora da cruz, todo o meio utilizado pelo homem para se obter identidade é algo perigoso e instável. Então eu quero dizer para você: não faça do ministério uma plataforma para que você chegue no lugar onde você não está hoje. Eu quero te dizer nessa manhã que nós já estamos no lugar onde nós deveríamos estar. E esse lugar onde nós deveríamos estar é o lugar da aceitação. É o lugar onde nós já estamos em Cristo Jesus. A mensagem dessa manhã, o objetivo é exatamente isso: dizer que você não precisa fazer nada no reino de Deus para ser quem você já é diante do Senhor. Eu quero terminar e orar por você em cima de algo que tem sido assim tão tremendo na minha vida. Quando Jesus ouve aquela voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Jesus ele vai para a tentação do deserto logo depois que ele ouve isso. E na tentação do deserto, nós lemos esses textos aqui, Satanás chega e diz assim para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. No meu entender, o correto deveria ser Satanás ter dito assim: se tu és o Filho amado de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque o que Jesus ouviu do Senhor foi: tu és meu Filho amado. Mas Jesus, o diabo na tentação omite essa palavrinha amado.
Ele não disse tu és o filho amado de Deus, ele só disse tu és o filho de Deus. Por que o reino de Deus, por que o reino das trevas omitiu essa palavrinha amado? Porque eu entendo que Satanás sabe que na medida que nós soubermos o quanto nós fomos amados por Deus, acabou para ele. Nós precisamos ser levados de volta a esse Éden, a esse lugar de aceitação. A cruz é um convite que nos leva de volta ao Éden. Quando o homem foi colocado naquele jardim, já estava tudo pronto. Ele não precisou plantar para colher, as árvores já estavam plantadas. A obra da cruz é uma obra consumada, é uma obra pronta. O comando para Adão e Eva naquele jardim era: guardem e cultivem. A obra da cruz, a obra da graça, nós só temos essas duas vertentes. Guarde o que você recebeu e cultive isso na sua vida. Você é filho amado. Nós fomos reposicionados em Cristo para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós somos filhos amados.